Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de trabalho hoje refere-se às leis de Newton. Toda vez que menciono essas leis de Newton, para quem teve a oportunidade de estudá-la ou até mesmo assistir citações dela em canais de televisão, alguns livros ou revistas, vem essa figura na cabeça, Newton sentado debaixo de uma árvore, com uma macieira, e a maçã caindo sobre a cabeça do mesmo. Nos meus comentários finais, eu estarei voltando essa figura para falar a real tônica dela, né? E o que nós podemos tirar aqui desse conceito, entre aspas, histórico das formulações das leis de Newton. Então, para iniciarmos aqui a nossa aula de hoje, eu vou começar com os conceitos iniciais das leis de Newton. Então, elas são os princípios fundamentais usados para analisar o movimento dos corpos. Juntas, elas formam a base da fundamentação da mecânica clássica. As três leis de Newton elas foram publicadas pela primeira vez em 1687, ou seja, no século XVII, por Isaac Newton, que nasceu em 1643, século XVII, e morreu em 1727, século XVIII. Na obra de 3 volumes, essa obra que ele apresentou ela tem 3 volumes, né? Que é denominada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Aqui nós temos a capa dessa obra, tudo bem que é revolucionária, por isso ela é idolatrada e referenciada há tantos anos aí por vários cientistas e até mesmo por estudantes de maneira geral. Aí. Daí nós temos aqui as leis de Newton. Então, a complementação, né? Então, Isaac Newton foi um dos mais importantes cientistas da história, tendo deixado importantes contribuições, principalmente na física e na matemática. Novamente, nós temos aqui a menção da figura debaixo da macieira, e a maçã irá cair conforme relatos na sua cabeça. Então, conforme já havia falado, no final dessa aula estarei voltando a falar sobre esse assunto aqui da maçã. Daí nós temos aqui a primeira lei de Newton, também denominada ou chamada de lei da inércia ou princípio da inércia. O que é essa inércia? Né? É a tendência dos corpos de permanecerem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, que é o famoso MRU, movimento retilíneo uniforme. Assim, para um corpo sair do seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, é necessário que uma força passe a atuar sobre ele. Portanto, se a velocidade vetorial das forças for nula, resultará no equilíbrio das partículas. E nesse caso aqui, se houver forças resultantes, produzirá variação na sua velocidade. Então, assim, se houver forças resultantes, produzirá variação na sua velocidade. Não serão totalmente nulas. Então, para finalizarmos aqui esses conceitos iniciais da primeira lei de Newton, o princípio da inércia, quanto maior for a massa de um corpo, maior será sua inércia, ou seja, maior será a sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Você tem aqui essa situação do hipismo aqui, né? O cavalo para bruscamente, refuga ao tentar pular o obstáculo, né? Só que tanto ele quanto o cavaleiro estavam em movimento. O cavalo parou bruscamente. Qual que é a tendência do cavaleiro? É continuar em movimento. Por isso ele é lançado para frente. Nessa figura aqui nós temos a menção da massa vinculada à inércia, né? Ou seja, maior massa, maior inércia. Então, nós temos esse transatlântico aqui, ele tem maior massa, consequentemente ele tem maior inércia, comparando ele com esse pequeno barco de pesca aqui. Então, esse aqui tem menor massa, menor inércia, esse transatlântico tem maior massa, maior inércia. Então, a tendência desse aqui permanecer em repouso ou em movimento é diferente desse aqui. A tendência
de permanecer em repouso, em movimento desse aqui, é maior em relação, comparando com o mesmo barquinho aqui de pesca. Daí nós temos essa verificação que você pode fazer no dia a dia. Você pode fazer até um teste na sua casa, né? Amarrando um barbante, uma corda em duas pedras de massas diferentes. Essa pedra que tem maior massa, como ela está em repouso, a tendência dela é permanecer em repouso. Então, para você colocá-la em movimento, você terá uma maior dificuldade. Essa pedra de menor massa, ela terá uma facilidade de entrar em movimento, porque a sua inércia é menor. Então, essa tendência dela permanecer em repouso, ela é menor comparando ela com a pedra maior. Por isso, veículos de grande massa, como carretas, caminhões de grande porte, principalmente os trucados, ônibus, eles têm uma velocidade de cruzeiro, né, vamos dizer assim, em rodovias ou estradas menores do que a de carro pequeno. Por quê? Como eles têm uma inércia maior, tanto para permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, então tem que se levar em consideração isso aí. Então, por isso, todas as placas de regulamentação ou até mesmo de advertência, ela tem velocidade diferente para veículos aí de massas diferentes, ou seja, de inércia diferente. Ou você também, no decorrer da sua vida, né, quando você era mais jovem, né, você tem uma massa menor, você tinha uma movimentação diferente do que você tem hoje, que você tem uma massa maior, porque a sua inércia ela foi alterada devido à sua massa ter aumentado com o passar dos anos. Complementando aqui a primeira lei de Newton, né, para exemplificar, então nós pensemos aqui num ônibus em que o motorista que está numa determinada velocidade se depara com um cão e rapidamente freia o veículo. Nessa situação, a tendência dos passageiros é continuar o movimento, ou seja, eles são jogados para frente. Aqui nós temos essa figura que exemplifica isso. Na realidade, eles não são jogados para frente. O ônibus parou, a tendência deles é continuar em movimento. Por isso, eles têm a sensação de serem jogados para frente. Idem se o ônibus está parado, arranca bruscamente. Eles se sentem lançados para trás, mas eles não foram lançados, é que eles estavam em repouso, a tendência deles é permanecer em repouso. Então, eles ficaram, o ônibus foi. Daí, agora nós entraremos na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Então, nessa parte, nesse estudo, Newton constatou que a força resultante, ou seja, a soma vetorial de todas as forças aplicadas, é diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Ou seja, a resultante das forças, que é simbolizada aqui pelo Fr, que é uma grandeza física vetorial, né? É igual ao produto da massa vezes a aceleração. Massa, grandeza escalar, aceleração, grandeza vetorial. Onde o Fr representa a resultante das forças que agem sobre o corpo, o m, a massa do corpo, e o a aceleração. Complementando aqui a segunda lei de Newton, então no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, as unidades de medidas dessas grandezas são da força, é indicada em Newton, que é simbolizada pela letra N. O M representa a massa, que é em quilograma, que é simbolizado por kg. E a aceleração adquirida é dada em metros por segundo ao quadrado, ou seja, metros por segundo ao quadrado, ou seja, tem essa simbologia. Aqui nós temos uma figura que te ajuda a entender essa segunda lei de Newton, né? Ou seja, a lei fundamental da dinâmica. Aqui você tem um carro que tem uma massa constante, então todas as três situações o carro tem a mesma massa. Nesse caso que a pessoa está tentando empurrar o carro sozinha, então ela está aplicando uma força e obteve uma aceleração com o veículo, né? À medida que vem outra pessoa ajudar, dobra-se a força, dobra-se a aceleração. Vem mais outra pessoa ajudar, triplica-se a força, triplica a aceleração, ou seja, a força, nesse caso aqui, se você manter a massa constante, ela é diretamente proporcional à aceleração, ou seja, aumenta-se a força, aumenta-se a aceleração. Diminui-se a força, diminui-se a aceleração, conforme você constata aqui na figura. Menor força, menor aceleração, menor força aplicada ao veículo aqui, tá bom? Que é o que está mudando o seu estado de inércia. Então,
o veículo que estava em repouso. Quem está mudando o estado de inércia, a força aplicada pelo rapaz, aqui pelo rapaz e a moça, aqui pelas 3 pessoas aqui. Então, nesse caso aqui, se você mantém a massa do corpo que está sendo solicitado por essa força, ou seja, está aplicando-se nele uma determinada força, você tem força e aceleração variando de maneira diretamente proporcional. E nesse caso aqui nós não vamos considerar o atrito, ou seja, não há atrito aqui. Nesse segundo caso, se você mantém a força constante. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? A massa do corpo que está sendo aplicada à força, ela está sendo alterada. Então, você tem aqui a força constante para empurrar o carro e a força constante para empurrar o caminhão aqui. Então, as 3 pessoas elas aplicam forças iguais tanto no carro quanto no caminhão. No carro, eles conseguem obter uma aceleração maior. No caminhão, eles conseguem obter uma aceleração menor. Por quê? A força, ela, nesse caso aqui, ela também tem que ser diretamente proporcional à massa. Então, se você tem uma massa e você deseja ter a mesma aceleração, você tem que triplicou a massa para manter a mesma aceleração, vamos supor, igual nesse caso aqui, você teria que triplicar a força. Como nesse caso que você triplicou a massa, vamos supor, e você manteve a mesma força, você não terá uma aceleração igual antes, vai uma aceleração menor, porque a inércia do carro é menor, aliás, é menor do que a massa, a inércia do veículo, já que do caminhão, que já que tem uma massa maior. Por isso é tão importante a segunda lei quando você for comprar um carro. Então, se você for comprar um carro, vamos supor, de motor 1.0, se você compra um carro de motor 1.0 num veículo de massa elevado, um veículo muito grande, ele será um motor que não vai estar numa proporção massa-força para se locomover. Então, você vai ter prejuízo com combustível, você vai passar um certo estresse. Então, até para comprar carros hoje em dia, você tem que levar a segunda lei de Newton em consideração, ou seja, mantendo-se a mesma força, aumentando-se a massa, mas mantendo a mesma força, não consegue ter uma aceleração igual a antes, porque a força ela é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional à aceleração. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Então, o que nós podemos tirar aqui? Então, é importante ressaltar que a força é um vetor, ou seja, possui módulo, direção e sentido. Dessa forma, quando várias forças atuam sobre um corpo, elas se somam vetorialmente. O resultado dessa soma vetorial é a força resultante, que é simbolizada pela letra FR, ou letras, né? A seta acima das letras, né, FR, a fórmula representa que as grandezas força e aceleração são vetores, ou seja, são definidos em direção, módulo e sentido. Então, nesse caso aqui, a direção e o sentido da aceleração serão os mesmos da força resultante. Então, toda vez que você tiver uma força resultante, o corpo será acelerado na mesma direção e sentido dessa força resultante. Aqui nós temos um mapa mental, né, da segunda lei de Newton. O que nós podemos descrever aqui para você? Então, segunda lei de Newton, ela é o princípio fundamental da dinâmica. Aqui nós temos a equaçãozinha da segunda lei de Newton, a resultante das forças é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Essa setinha em cima aqui, tanto da força resultante quanto da aceleração, indicam que as duas grandezas são vetores. O FR representa a força resultante, que é dada em Newton. O M, a massa, que é dada em quilogramas. E o A, a aceleração, que é dada em metros por segundo ao quadrado. Detalhe que, abre aspas, né? A força resultante sobre um corpo é igual ao produto de sua massa por sua aceleração. Fecha aspas. Daí nós temos aqui os tipos de forças que nós iremos trabalhar na segunda lei de Newton. As forças de contato, que é tração normal e elástica, e as forças de distância, que são as famosas forças de campo, né? Que é peso, elétrica, magnética. Lembrando que o peso é força de atração gravitacional, tudo bem? Que é calculado por essa equaçãozinha. P é igual a massa vezes a gravidade. Lembrando que qualquer corpo que esteja na influência do campo gravitacional, nesse caso aqui da Terra, ele sofrerá uma força peso, nesse caso aqui vertical, apontando para o centro do planeta. Lembrando que o G representa a gravidade, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado.
A normal é a reação à compressão. Então, sempre você terá a força normal, que é uma força de reação à compressão. Se a superfície, e detalhe, a normal ela sempre formará 90 graus com a superfície que ela está exercendo essa compressão, né? ou reação à compressão. Então, nesse caso aqui, a normal ela é perpendicular a essa superfície horizontal, ela é perpendicular a essa superfície inclinada, perpendicular a essa superfície horizontal e perpendicular a essa superfície inclinada. A atração é a força exercida por cabos ou cordas, ela é representada pela letra T maiúscula. Aqui nós temos uma pequena exemplificação, né? Um veículo de massa 800 kg e um veículo de massa 8.000 kg. Nesse caso aqui, as forças aplicadas tanto no veículo menor quanto no veículo maior correspondem a 8.000 newtons. Só que nesse primeiro caso se obteve uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, e nesse segundo caso se obteve uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Lembrando que a aceleração é a variação da velocidade no dado intervalo de tempo, o ΔV é a variação da velocidade em metros por segundo, o ΔT é o intervalo de tempo que é dado em segundos. Nesse caso aqui, você conseguiu obter uma aceleração maior no veículo de menor massa, porque tem menor inércia. Então, você mantendo essa proporcionalidade aqui de força e massa, então, se você aplica uma força no corpo de menor massa, você terá uma maior aceleração. Você aplicando a mesma força no veículo de maior massa, você terá uma menor aceleração. Daí nós temos aqui a terceira lei de Newton, que é chamada também de lei da ação e reação, ou princípio da ação e reação, no qual toda força de ação é correspondida por uma força de reação. Dessa maneira, as forças de ação e reação que atuam em pares não se equilibram, uma vez que estão aplicadas em corpos diferentes. Lembrando que essas forças apresentam a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Que nem aqui o rapaz ele levou uma bolada no seu rosto, né? Então, a bola exerce sobre ele uma ação, o rosto exerce sobre a bola uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. E detalhe que, para exemplificar, então nós pensemos aqui em dois patinadores parados, um em frente para o outro. Se um deles der um empurrão no outro, ambos irão se mover em sentidos opostos, que é equivalente à situação do foguete, né? Então você tem aqui ó, o foguete injeta para trás aqui em alta velocidade o gás aqui, né? Então você tem uma ação do foguete ou dos propulsores no gás aqui, e esse gás exerce sobre o foguete uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto. Então, o que acontece aqui? O foguete empurra o gás empurra o foguete, na mesma direção em sentidos opostos. Daí que nós temos o resumo da lei de Newton, né? Nesse mapa mental. Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Que as leis de Newton, elas são três leis, né? Formuladas em três leis, que são fundamentais aí para a mecânica clássica. A primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. A primeira lei, chamada lei da inércia, que é a tendência do corpo permanecer em repouso, quando a sua velocidade for igual a zero ou nula, ou em movimento retilíneo uniforme, quando a sua velocidade é constante e a tendência dele é permanecer em movimento em linha reta. A segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, né, que é dada pelo Fr igual a massa vezes aceleração, com vetores com mesma direção e mesmo sentido, que no caso é a força resultante e a aceleração, e a unidade é o quilograma metro por segundo ao quadrado. Quilograma metro por segundo ao quadrado, que nós chamaremos tudo isso aqui de Newton. E a terceira lei, que é o princípio da ação e reação, que atuam em corpos diferentes e forças com mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, que são os famosos princípios da ação e reação. Daí, voltando aqui à nossa figurinha, né? Quando Newton pensou em formular todas as suas leis, toda a sua obra, ele não pensou por que a maçã cai da macieira, ele pensou por que a Lua não cai na Terra. Daí todo o seu
fundamento e começou a observação dele em relação à Lua. Daí foi logicamente simplificada aí para a questão da macieira, mas só que a questão da macieira ficou mais forte do que esse pensamento dele ao olhar para a Lua. Pessoal, aqui nós temos as nossas considerações finais, né, sobre as leis de Newton. Então nós temos aqui a nossa hipótese grega. Então o que a hipótese grega mencionava? Para haver movimento, deve haver uma força agindo o tempo todo. Essa situação foi questionada por Galileu. Isaac Newton elaborou as três principais leis nas quais a dinâmica é baseada. A primeira lei de Newton, ou chamado princípio da inércia, um corpo em movimento tende a continuar em movimento quando a resultante das forças aplicadas ao corpo são nulas, ou seja, tem uma velocidade constante, a possibilidade de ele ficar em movimento retilíneo uniforme ou repouso são enormes aqui, ou seja, 100%, né, nesse caso. E as forças são necessárias para modificar o movimento. Daí nós temos aqui a segunda lei de Newton, que é a relação direta entre força e aceleração, que é dada pelo Fr igual a m vezes a, que é a lei fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, onde que as forças de ação e reação elas têm mesmo modo, mesma direção e sentidos contrários. E detalhes, sempre aplicados em corpos diferentes, ou seja, não se anulam. Essa parte aqui de não se anular é importante para que você não se erga puxando seus cabelos, ou suas orelhas, ou se pegue no colo. Então, a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, elas sempre aplicadas em corpos diferentes. Aqui nós temos as nossas referências. Valeu, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.